Olá, eu sou Melissa Gutierrez, sou psicóloga, naturopata, acupunturista. É com muito prazer que eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre as terapias florais nessa Semana Cultural da Unijares. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os florais de Bach. Todos nós sabemos que existem vários florais, né? Os florais da Amazonas, florais de Saint-Germain, e eu vou falar em específico os florais de Bach. Mas para entrar dentro dos florais de Bach, no assunto florais de Bach, gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou formada em pedagogia, depois eu estudei psicologia, sou apaixonada pelo ser humano, pela mente humana. Terminei a minha graduação, fiz uma pós-graduação, fiz outra pós-graduação, e nessa busca toda descobri a acupuntura, que também me apaixonei muito, mas sabe quando falta alguma coisa para poder fechar aquele círculo? E aí, de repente, quando eu me dou por mim, eu conheço os florais de Bach, né? Que eu acho que, pronto, preencheu aquilo que estava precisando. Mas por qual razão? Uma técnica tão simples que vou mostrar para vocês como que é simples trabalhar com os florais. É tão simples, tão sutil, tão gostoso, tão preciso. Dentro da minha experiência clínica, eu tenho 17 anos de formação e eu sempre trabalhei dentro de um consultório. Quanto mais o tempo passa, mais eu sinto pessoas adoecendo pelas emoções. E os florais de Bach é pura emoção, né? Cada floral que eu faço, eu costumo dizer que os florais que eu coloco você dentro do vidrinho, né? Cada floral que eu faço, a pessoa leva, e eu acho um barato quando eu vou entregar que elas fazem assim, né? Então o floral, ele é feito para você. Aquele floral que é feito para você, não adianta você passar para uma outra pessoa que o resultado vai ser bem diferente. Então, é incrível demais você ver um trabalho tão pequeno, mas de uma imensidão tão grande, e o significado que tem na vida da pessoa. Mas vamos voltar então. Quem foi Dr. Eduard Bach? Para a gente falar nos florais, a gente tem que saber quem foi ele. Ele foi um médico, um cientista, que devotou grande parte da sua vida a encontrar meios de ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas. Que sofrimento esse, né? Ele é médico, ele trabalhou na elaboração de vacinas, sofrimento emocional, sofrimento psíquico, e ele trabalhou muito para poder passar à frente as suas descobertas, os seus conhecimentos. O objetivo principal dele era tornar acessível a todas as pessoas o trabalho que ele tinha. E ele acreditava que uma vez que nós tivéssemos em nossa casa, no nosso consultório, uma caixinha assim, deixa eu mostrar para vocês, uma caixinha como essa, né? Bem simples, mas com todos os florais. Ele dizia que uma vez que você tem essa caixinha, você está pronto. Você está pronto para se cuidar e cuidar daquele que chega até você. Ele nunca tratava as pessoas apenas e somente por um sintoma, mas sim a pessoa como um todo. Ele dizia que as emoções do paciente eram a causa da doença, que tratar do bem-estar do paciente era a proposta para sua recuperação. Então, o Dr. Bach, ele foi único, ele era único, e quanto mais ele trabalhava, mais ele descobria, mais ele se apaixonava por esse mundo. Ele teve um diagnóstico muito cedo de um câncer invasivo, mas mesmo assim ele viveu durante muito tempo e veio a falecer na sua casa. Depois de toda a busca, depois de toda a pesquisa que ele conseguiu concluir, ele veio a falecer. Dentro do seu trabalho, ele deixa claro que nenhuma experiência médica ou qualificações formais são necessárias para poder usar os florais, né, que ele descobriu. Ele descobriu o primeiro grupo de florais entre 1928 e 1932, aqui. Ele chamou de os 12 curadores. Deu a cada floral uma descrição positiva e uma descrição negativa, mostrando os estados emocionais opostos às do floral, experimentados por uma pessoa que, quando esta está numa boa saúde e quando esta necessita do floral, ele linkava o floral à pessoa. Então, por exemplo, esse daqui é uma flor encontrada na Inglaterra, o nome dela é Impatiens. Vou ler para vocês o que ela significa e qual a indicação desse floral.
É para aqueles que são rápidos de raciocínio e de atitudes, e que desejam que tudo seja feito sem hesitação ou demora. Quando doentes, ficam ansiosos por uma rápida recuperação. Eles têm muita dificuldade em lidar com pessoas lentas, pois acham que esse tipo de comportamento é errado, uma perda de tempo, e não mede esforços para torná-las mais rápida. Não importa como, com frequência, preferem trabalhar e pensar sozinhos, para que possam fazer tudo de acordo com o seu próprio ritmo. Então, esse daqui é esse floral que eu acabei de falar para vocês, né? É um dos 12 curadores. Dentro das observações dele, ele identificou 12 tipos de temperamento que se expressavam nas características das plantas. Cada planta que ele olhava, ele observava, ele linkava, ele associava a uma pessoa. Para cada um desses florais e os estados emocionais que cada tipo de temperamento e experiência usualmente vinha a aparecer, ele associava. E ele associou o termo à doença. Os estados emocionais negativos e não a doença física. Cada planta utilizada na elaboração de um floral mostra em sua essência, o seu habitat, né, e o padrão de vida, características semelhantes e encontradas na pessoa com aquele tipo de temperamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento, um estado de ânimo negativo, no caso, a impaciência, e uma pessoa que tem um estado emocional, um estado de ânimo mais positivo, o ritmo. Qual o floral que nós iríamos usar? O Impatiens, né? Com o tempo, ele percebeu que esses 12 florais, eles faziam bem para algumas pessoas e para outras pessoas não acontecia. O que aconteceu? Por volta de 1933, ele identificou mais 4 novos florais, que ele chamou de os 4 curadores. Esses seriam pacientes que não se encaixavam nos 12 curadores. Quando a pessoa se acostumava com a doença, e essa já faz, porque muitas vezes a doença faz parte da vida daquela pessoa. A pessoa já se acostumou com aquilo, com aquela dor, com aquela situação, né? Então, o que ele fez? Alguma coisa ele precisava fazer. Alguma coisa estava faltando ali. Ele estudou, ele buscou e ele encontrou mais 4 florais, né? E agregou. E assim ele foi, o trabalho, a busca, a pesquisa dele. Com tudo isso, ele chegou num total de 38 florais. Aqui nessa caixinha a gente vê, a gente mostra, né? São 38 florais, mais 2 florais que a gente fala que são os rescues, né? Que são os emergenciais. Acho que dá para vocês visualizarem. Essa caixinha eu comprei, veio de Londres, que eu fiz o curso, é um curso internacional. A caixinha vem e aí, como eu faço? Eu analiso a pessoa, eu, como psicóloga, eu faço uma anamnese, eu gosto de estudar a forma como a pessoa tem de ser, a forma como a pessoa pensa, a forma como a pessoa se manifesta, né? E ali eu manipulo o floral da pessoa. Uma vez que você faz esse floral e você coloca nesse vidrinho aquilo que a pessoa está apresentando para você, não tem como você errar, né? Não tem como a pessoa não acontecer. Só que existem as pessoas também que têm um ganho secundário com aquilo que elas apresentam. Existem as pessoas também que apresentam aquela dor há um tempo, mas elas ganham com aquele temperamento, elas ganham com aquilo que elas vêm passando, né? Então foi onde ele curou, ele elaborou, desenvolveu mais os outros 7 florais, né? Para completar todo um quadro a ser analisado. Os florais todos nós podemos fazer, todos nós, desde que a gente tenha a formação, né, terapêutica dentro dos florais de Bach, desde que a gente tenha bom senso, muita higiene, muito cuidado, muito discernimento, muito respeito para aquele que chega à sua frente, né? E aí você vai manipular. Aqui são os meus florais que eu manipulo. Então você coloca 30% de blender, que no caso é o conhaque. Alguns terapeutas eles usam o vinagre de maçã. Eu não gosto. Eu uso um fluido natural também, mas eu compro de uma outra empresa. Então o meu floral ele é 100% natural. Aí no caso você tem que deixar ele na geladeira, guardá-lo na geladeira. Só que eu gosto muito de fazer coisas diferentes. Eu gosto muito de criar. Dentro da terapia floral,
eu fui buscando cremes, sprays. Então, aqui eu fiz um para mostrar para vocês, né? Esse spray é para dormir. Então, você faz, é claro, aqui eu não tenho tempo de mostrar para vocês toda a elaboração, o que significa cada um desses florais, né? Tem floral para ansiedade, esse aqui que é o primeiro que eu mostrei para vocês, que ele faz parte dos 12 curadores que o Dr. Eduard Bach fez lá no início do tratamento dele, para que pudesse ajudar as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas mais ansiosas, mais nervosas, mais deprimidas. Então, é o Impatience, que é aquela flor que eu mostrei para vocês, né? Então, o que eu faço? Não deixa de ser um floral muito bacana para a pessoa dormir. Hoje a gente está vivendo um momento onde a insônia, a necessidade de respostas tem acontecido muito. Chega no final da noite, você não dorme, você fica acordado. Então, você faz uma sinergia, no caso, com Impatience, cadê o outro aqui? Mimulus, né? Cada um com o seu significado e com a sua precisão. Então, eu faço a junção deles e a gente tem uma composição gostosa. Quando você vai dormir, esse spray que eu fiz é um floral para você dormir à noite, né? Você aplica em volta de você e você vai ter um sono super gostoso, né? Sempre lembrando, o nosso trabalho jamais tira, jamais menospreza, jamais descarta o trabalho médico. Se uma pessoa está tomando um medicamento, jamais a gente tem o direito, no meu caso, como sou psicóloga, eu tenho amigos psiquiatras que estão aderindo à terapia alternativa, jamais a gente deve tirar um medicamento de uma pessoa. Pelo contrário, às vezes a gente vai observar e falar, nossa, não concordo com essa medicação, porque acho que a gente tem que ser muito sensato na hora de medicar. Os psiquiatras, neurologistas, a parte médica, né? Mas a gente não tem esse direito de tirar aquela medicação. O que a gente pode fazer é agregar uma medicação, que no caso vem ser os florais, um spray, um creme, né? Eu gosto muito de fazer creme com base neutra, um creme branco, ou a base de rosa mosqueta, e aí você coloca algumas gotinhas de alguns desses florais, e você, para a pessoa passar na sola do pé, atrás, assim, da orelha, né? Porque é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa deprimida, que tem crises de pânico, e aí aquele floral tá ali, naquela composição, naquela base, naquele creminho. É um trabalho diferencial, né? Então, é muito gostoso você ver o pouco que a gente faz, no caso nós, pouco entre aspas, né? O quanto que nós, terapeutas, fazemos e o resultado que tudo isso tem na vida da pessoa, né? O Dr. Eduard Bach, ele passou por muitas situações, e é tão barato, é barato mesmo, mas era esse o intuito dele, levar a praticidade para as pessoas. Eu tenho muitas pessoas que chegam ao consultório com crises de pânico, porque até você chegar no psicólogo, você já passou por muitas coisas. E o meu trabalho, eu falo que você chega em últimas circunstâncias até, porque é muito mais fácil você pegar e buscar o tratamento com o psiquiatra, às vezes com um neurologista, que você toma um medicamento e pronto. É diferente do meu trabalho, que você vem aqui e você vai me contar aquela dor que você está sentindo, né? E é gostoso você ver que umas gotinhas desse daqui que eu mostrei para vocês, né? Que é o Rescue, que é o emergencial. A pessoa chega toda eufórica, né? Às vezes chorando. Eu coloco 2 gotinhas num copo de água, a pessoa toma e você vê a olhos vistos que ela vai acalmando, acalmando, acalmando. É um diferencial, né? Acalmando, acalmando, acalmando. É um diferencial, né? Então, é gostoso demais ver a simplicidade acontecer de forma tão precisa para pessoas para pessoas que buscam algo mais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, dessa pequena apresentação feita com muito carinho a todos vocês. Me coloco à disposição para qualquer contato, para qualquer informações maiores, mais aprofundadas. Contem comigo no que for preciso. Um abração a todos.